para reduzir o cansaço e inclusive para manter o foco e concentração. Se você precisa trabalhar com muita concentração e não ficar em exaustão, fazer provas, se você está fazendo prova para concurso, prova do vestibular, prova de qualquer natureza e precisa estudar muito e ter muita concentração, foca nisso aqui e aprende isso aqui agora, porque é uma estratégia de comportamento, inclusive de como você coloca as suas coisas na sua mesa. Uma das coisas que tem a ver com a nossa ativação neural e a capacidade de focar é a posição dos nossos olhos. Os nossos olhos têm a ver com a nossa emoção, sabiam disso? De acordo com a posição dos nossos olhos, nós temos mais alerta ou temos mais sonolência. Portanto, de acordo com o que você fizer, de acordo com a posição dos olhos, você vai ter mais uma coisa ou mais outra, porque no nosso tronco cerebral, nós temos neurônios ligados ao movimento ocular. E nós temos alguns músculos que são responsáveis pelo movimento dos nossos olhos. Então, são 6 músculos, né? Olha para cima, olha para baixo, olha para um lado, olha para o outro. E os músculos ligados ao movimento lateralizado, subindo e descendo, e na diagonal. Então são 6 músculos e a região do nosso tronco cerebral responsável por isso tem neurônios ligados ao estado de alerta e neurônios ligados ao estado de redução dessa ativação e calma. O que isso tem a ver com foco e concentração. Quando você passa muito tempo olhando para baixo, e é uma das coisas ligadas ao celular que complementa o item anterior que eu falei, a tendência é que você estimule neurônios do tronco cerebral ligados à inibição, à sonolência. Então você tá lendo aqui, velho. Já viu? Já esteve lendo e caiu, cochilou? Porque esses circuitos neuronais, esses neurotransmissores ligados a essa posição ocular, inibem. Porém, a elevação do olhar, olhando acima do centro da face, né? Olhando para cima, você tem maior ativação. E quando você tem maior ativação, você tem maior concentração. Aí você vai me dizer assim, entendi, então eu vou fazer o quê? Como o livro tá aqui, eu vou ler assim, né? Não, frequentemente as pessoas estudam no computador. Então, o que você vai fazer? Você tem ali várias coisas para ler. Você vai posicionar o seu computador em uma altura que faça com que você não fique olhando assim, mas que você fique olhando assim. Por isso que existem os suportes, né, de parede da tela do computador ou suporte de notebook. Então, convido você, se você estuda no computador, vê as questões do computador ou assiste aula, a elevar o seu notebook, a tela do seu computador, para que os seus olhos fiquem um pouco mais acima. Vários programadores trabalham assim, pessoal que edita vídeo, fazem isso inclusive por intuição. Você elevam a tela porque isso diminui a fadiga ocular e diminui também o estado de sonolência. A pessoa mantém a concentração mais tempo. Então, se você trabalha com computador, se você edita vídeo, se você assiste aula no computador, se você faz provas olhando e lendo ali no computador, eleve a sua tela, coloque um nível acima do centro aqui da sua face e isso vai aumentar o seu estado de alerta e diminuir a sua sonolência quando estiver fazendo seu estudo, fazendo o seu trabalho. Isso vale para diversas situações, então se você não tem um computador e precisa assistir aula online pelo seu celular, não fique assistindo a aula nessa posição em que você olha para baixo assim no celular. Compra um suporte que dá para você pendurar o seu celular. Tem vários, né? Vários tipos. Você coloca num lugar em que, mesmo sendo só o celular, você coloca ele numa altura um pouquinho mais alta do que seus olhos aqui, para você assistir. Isso vai facilitar o seu aprendizado, facilitar a liberação dopaminérgica e norepinefrina e, consequentemente, a sua memorização, porque memória tem a ver com dopamina e ativação cerebral. E você não vai aí em 10 minutos cochilar. E quando você tem prova manuscrita, uma coisa que pode ser interessante é você colocar suportes, né? Ou não ficar muito tempo. Você corrige um pouco e depois você faz um exercício ocular. Um exercício de olha para o lado, olha para o outro. Vai na janela, alguma coisa assim, e olha para o horizonte, porém olha um pouco mais alto, fica 5 minutinhos e depois volta. Se você corrige provas manuscritas, aliás, uma dica para as professoras e professores é depois de 20 minutos,
com o olhar baixo, sai, ficam olhando um pouco mais acima, observa o prédio da frente ou uma árvore aqui, 5 minutinhos, elevando, né, os olhos no nível aí acima do centro, como eu falei, para diminuir fadiga ocular e também melhorar o estado de alerta, inclusive facilitando não errar na correção, todas essas coisas.